tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rômulo, eu sou professor, mediador, facilitador. Hoje a gente vai dar início ao nosso painel da Semana da Justiça Restaurativa, do Núcleo de Justiça Restaurativa de Barueri. Sejam todos bem-vindos, tá? Vai ser um prazer recebê-los. Hoje iremos tratar da Justiça Restaurativa na educação. É um tema muito importante, é o último tema do nosso painel, é o último, mas não menos importante, né? A gente aguardou esse momento para começar a Justiça Restaurativa na educação. Eu vou começar o nosso painel com as práticas esportivas, tá? Eu vou convidar 2 professores de artes marciais para conversar um pouquinho sobre o nosso painel, sobre a Semana da Justiça Restaurativa. E eu vou convidar então esse professor para sentar comigo aqui para a gente começar esse bate-papo. Então eu convido agora o professor Rodrigo. Professor, fique à vontade. Obrigado, Rômulo. Prazer. Boa tarde, prazer. Fique à vontade. Boa tarde. Obrigado a todos, todas. Agora eu vou convidar também o professor Alan, que é o professor de Kung Fu. Alan, fique à vontade. Boa tarde, tudo bem? Fique à vontade, Alan. Então, os 2 professores, eles vão fazer uma prática esportiva para tentar apresentar uma relação entre justiça restaurativa e a cultura de paz, né? O esporte é uma instituição social e ele também é uma ferramenta da justiça restaurativa, tá? Eu vou conversar um pouquinho, então, vou começar com o Rodrigo. Professor Rodrigo, conta um pouquinho da sua experiência, da sua vida pessoal, como você se iniciou no Karatê. Fique à vontade. Bacana, Rômulo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Que isso. Meu nome é professor Rodrigo Arita, sou professor aqui na cidade há quase 15 anos. Iniciei a prática esportiva na juventude, né, na infância, por volta de 8 anos de idade, na modalidade de judô, né, que era a modalidade que era oferecida aqui na cidade na época. E sou profissional de educação física, faixa preta de Karatê JK, terceiro dan. E é engraçado, Romulo, já puxando o assunto aqui, o nosso tema aqui, que eu comecei nas artes marciais cedo, até por um problema, né, de escola, né, com 7 anos de idade, né, eu acabei me envolvendo numa briga, né, não posso dizer que seja uma briga porque eu só apanhei, né, de uma menina, né, da minha idade, que a gente estava caçoando. Então minha história na arte marcial começou dessa forma, através de um problema na escola e que eu pedi para minha mãe, preciso fazer arte marcial para poder me defender. Legal. Então, basicamente, isso, a gente vai conversar sobre isso. Que isso. Muito obrigado, professor Rodrigo, por trazer essas lembranças, né? Agora eu vou conversar um pouquinho com o professor Alan, do Kung Fu. Professor, então, igual eu perguntei para o Rodrigo, eu vou perguntar para você também. Como foi a sua história? Como você se iniciou nas artes marciais? Conta um pouquinho da sua vida, da tua trajetória. Então, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo Que convite. isso. Eu comecei nas artes marciais em torno dos 11 anos, assim, e eu comecei pelo Karatê, né? Até vocês aí foi vocês aí. Que legal. Eu comecei pelo Karatê e eu comecei por conta de... Eu gostava muito de arte marcial, gostava muito de filmes de arte marcial e acabei encontrando o Karatê e falei, eu quero treinar, né? Se eu fosse pensar assim, minha mãe me levou em futebol, vôlei, basquete, e eu não queria. Eu era criança que não quero. Quando entrou arte marcial, eu falei, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu vou. E aí chegou uma etapa da minha vida que eu comecei a estudar o dia inteiro, né? Aquelas escolas integrais. E eu não tinha acesso ainda a aulas à noite, né? Por conta da idade, eu não conseguia treinar à noite, mas as escolas de Kung Fu abriam à noite. Falei, é uma oportunidade de conhecer e treinar. Eu entrei nas escolas de Kung Fu e continuo até hoje. Legal. Mas basicamente foi um gostar, né? Até hoje continuo com essa paixão pela arte marcial. Legal. Eu vou confessar para o Rodrigo e para o professor Alan, eu também já fui judoca, né? Até os 16 anos, já fui faixa verde. Hoje
eu acho que eu voltei para branca, né? Mas também eu tenho muitas lembranças da minha época de artes marciais. Eu vou até perguntar um pouquinho para vocês se tem alguma coisa a ver também, se aconteceu comigo, aconteceu com vocês, né? Como a gente está tratando de cultura de paz, o Rodrigo falou quando ele tentou entrar quando ele foi entrar no judô, porque ele teve uma briga na escola. Professor Rodrigo, vem cá, essa briga na escola, aí você entrou para o judô. E aí, conseguiu brigar na escola, não brigou na escola? Como que funcionou essa... Então, é até engraçado, isso é uma dúvida até para os pais, né? E às vezes a criança ela chega para a arte marcial justamente por conta desses problemas disciplinares, né? E às vezes por problemas de conduta, de casa com os pais, com irmãos, brigas familiares. A criança, né? Hoje em dia está mais tranquilo, mas a criança antigamente brigava feio, né? Todos os irmãos brigavam feio. E a gente aprende na arte marcial, viu, Ron, independente se é karatê, se é kung fu, que o que a gente aprende, na verdade, é para evitar essas situações. Então isso aconteceu comigo quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Depois que eu ingressei no judô, foi até engraçado porque eu me preparava para essa situação. E na escola, né, eu ficava até meio que dando umas encaradas assim para ver se ia acontecer de novo. Então, agora, se acontecer, eu sei fazer alguma coisa, já não vou apanhar. Só que na verdade, com o tempo, os professores de artes marciais em geral, eles começam a incutir no aluno uma cultura, justamente essa cultura de paz e principalmente de autocontrole. Né? E até tem uma máxima na arte marcial que é bem bacana, que se o adversário é inferior a ti, por que lutar? E se ele é superior a ti também, por que lutar? Então, assim, na verdade, a nossa sociedade precisa disso. Há muito enfrentamento com relação a divergência de gênero, cor, classe social. Isso aí está espalhado na sociedade, na escola, na família tem isso. Então, a arte marcial trabalha isso com a pessoa. Então, acho que é o principal legado do professor de arte marcial e do aluno que está praticando é justamente aprender a se defender, né? Ter isso incutido no seu dia a dia, até porque os treinamentos são árduos, né? São difíceis, mas ele treina sabendo o que ele está treinando, né? E não vai precisar usar, porque a própria conduta, o jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito de falar com as pessoas, ele acaba saindo dessas situações sem precisar ter um enfrentamento. Ele tem um autoconhecimento, né? Isso, então, na verdade é o contrário. Às vezes a gente acha que os pais acham, as pessoas acham que vai entrar na arte marcial, vai ficar mais agressivo. E muito pelo contrário, vai ficar uma pessoa calma e serena, como a sociedade precisa. Não, eu perguntei porque aconteceu comigo também. Entrei na artes marciais também achando que ia brigar na escola e aconteceu o contrário. Hoje também, quem me conhece sabe, para mim entrar numa briga... Mas obrigado, professor. Eu vou perguntar então uma pergunta para o Alan. Também uma pergunta pessoal, tá? Como o Rodrigo também trouxe quando você entrou, você tinha algum intuito quando você entrou para o judô, no caso, né? Não para o karatê, no caso era o professor Rodrigo. Teve algum intuito, algum pedido da família, alguma coisa assim? Olha, honestamente assim, familiar não foi falou assim, faz arte marcial. Não, foi meio uma escolha minha. Sim, foi uma... Eu acho, né, eu mais sinto que foi para esse lado. Eu gostava muito de desenho de luta. E aí eu gostava de Street Fighter, eu gostava daqueles desenhos de luta, então eu queria saber, não que eu quero fazer igual, né? E aí eu fui para arte marcial por esse vínculo, mas não teve um intuito. Sim, até comentando, em questão de brigar, eu nunca briguei na escola e depois começou a praticar, pior ainda, né? Sumiu, assim, parece que não existe mais. Não existe mais, né? E é interessante, né? Você comentou, a sua mentalidade muda e por forma de mudar a sua mentalidade, a forma que você se comporta muda. Então isso muda todo o seu ambiente. O pessoal não vai chegar em você mais com o intuito de brigar, porque o que você transmite já não é aquilo. Perfeito. Então, mas foi mais pro desenho, né? Não, perfeito. Então, por isso que a gente escolheu o esporte, justamente por isso, as artes marciais, para tentar trazer para dentro da justiça restaurativa essa cultura de paz. Então, só para finalizar a entrevista aqui com o professor Rodrigo e o professor Alan, professor, você quer falar um pouquinho sobre as artes marciais, sobre a sua arte marcial, o karatê especificamente? Tá? Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade, professor Rodrigo. Bom, o karatê é uma arte marcial, as pessoas falam muito de arte marcial milenar, né? O karatê não é arte marcial milenar, né? Ela é recente, né?
e principalmente foi estruturada, né, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde os processos pedagógicos, né, dos primeiros mestres começaram a colocar e incutir essa questão disciplinar, hierárquica, né, essa padronização nas artes marciais. Eu acho que o grande diferencial do Karatê, do Kung Fu, das artes marciais tradicionais, é justamente essa padronização e essa valorização dessas questões sociais, que é respeito, disciplina, hierarquia. Então, isso são coisas que extrapolam a academia. Na academia a gente aprende que tem o aluno mais novo, aquele aluno intermediário, o ajudante do professor, o professor. Então, tem uma hierarquia, justamente por isso que a gente usa graduações, né? Sendo que na sociedade também é assim, né? A gente sempre está acima de alguém e abaixo de alguém. Então, isso é bacana. Isso aí, a arte marcial, o Karatê em si, traz, além dessas questões filosóficas que toda arte marcial tem por trás, né? Então, o Karatê, ele significa mãos vazias. E toda arte marcial tradicional, japonesa, ele tem o sufixo do, né? E do, na verdade, entra bem no tema que a gente está conversando. Do significa caminho, né? Mas que caminho, né? Quando a gente fala em caminho, aquele caminho que você tem que trilhar, que não é um caminho assim tão perto, mas também não é um caminho tão longe, né? E que tem a ver com a sua conduta durante esse caminho. O pessoal fala que o mais importante do que chegar no local é a gente desfrutar o caminho, né? Então o Karatê, ele traz isso desde os primórdios, né? Desde quando foi desenvolvido. Toda arte marcial ela foi criada, né, para combate. Isso é óbvio. Então o Karatê tem soco, tem chute, tem combate. Kung Fu a mesma coisa, né? Mas o local certo da gente treinar é no dojo, né? Então a gente se prepara, igual a gente conversou, né? A gente se prepara sempre para o pior, né? A gente sempre está lutando com espada, mas no dia a dia a gente tem que estar sempre lidando com a pena, né? Mas a gente está sempre com a espada. Então acho que é muito interessante essa cultura. E o Karatê proporciona isso, o Kung Fu, o Judô, né? Então é bem bacana. Inclusive hoje tem uma procura muito grande, Romo, de pessoas muito mais tenras de idade, né? A gente tem pessoas que começam no caminho depois dos 40, 50, a gente tem alunos lá com 65 anos, pessoas que deixaram de ter hábitos prejudiciais, tabagismo, álcool, frequentar locais assim, que não são tão adequados por conta da disciplina da arte marcial. Então isso é o caminho, esse caminho que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os nossos alunos e para a sociedade no geral. Legal, professor. Então, bacana. É bem isso mesmo. Muito obrigado, professor Rodrigo. Eu vou finalizar o bate-papo então com o professor Alan. A gente estava comentando aqui antes de começar a nossa live aqui, que o professor Alan vai usar espadas, né? E o professor ficou preocupado, Romulo, deixa eu falar um pouquinho do que é essas espadas, né? A gente está falando de cultura de paz, então eu vou dar espaço para o professor. Se o professor quiser falar um pouquinho da tua apresentação, que vai usar ferramentas, né, armas, fica à vontade, sei lá. Então, eu acho sempre interessante relevar essa questão das armas, porque quando a gente olha de fora, fala, meu, ele vai usar uma arma, algo de agressão, então eu já fujo daquilo que é cultura de paz. E, na verdade, o significado da arma é uma continuação do seu corpo, é como você consegue se manifestar com a arma, né? A gente usa algumas brincadeiras assim, que você está treinando, a espada caiu. Se você não deixa seu braço cair quando você está treinando, né? Então a espada também pode cair, porque ela é continuação do seu corpo. E a mudança não é eu prestar atenção no fio, no corte da espada, porque ela corta sozinha, não preciso fazer força para ela cortar. Eu tenho que entender como que eu controlo ela. Se aonde eu pego a espada na ponta até o final dela é a extensão do meu braço, então eu tenho que ter controle até o ponto final. O trabalho ele é mais de controle, de eu me conhecer e conseguir controlar aquilo que eu toco, diferente de eu gerar guerra com aquilo que eu toco. Eu acho, só explanando um pouquinho mais, bem interessante, o Sensei comentou, e as traduções, né, do que significam igual Kung Fu. Kung Fu, ele não significa arte marcial, ele tem o significado mais literal de trabalho árduo, né? Então eu vou trabalhar arduamente em busca de alguma coisa, diferente de arte marcial. Então, eu vou buscar algo. Por isso que alguns filmes, você vê um filme de Kung Fu e fala, aquele cara da cozinha, ele é bom de Kung Fu. Porque ele arduamente trabalhou para ter aquela habilidade na cozinha. A mesma coisa da espada. Eu vou trabalhar arduamente para dominar a espada. E não quer dizer que eu vá usá-la. E a responsabilidade para ter uma arma também. Geralmente, nas escolas, tem aquelas filosofias que elas passam, né, de geração para geração, de pai para filho. E eles usam, né? Aprenda mais técnicas de preservar do que de destruir.
o único momento de usar aquilo que você tem é quando o mesmo significa a destruição de um templo. Verdade. Esse é o que é um templo, né? Você vai ver o que é um templo. Aí